Você já se perguntou por quê, mesmo sendo o cara certo, você continua sendo ignorado? Por que mesmo dando atenção, carinho e segurança, tudo o que você recebe em troca é silêncio, desinteresse ou aquele olhar que diz, você é bom, mas não é ele? E se eu te dissesse que o erro não está no que você faz, mas no que ela sente? Lá no fundo, onde nem ela mesma consegue olhar, existe algo na psique feminina que rejeita o previsível, que se cansa do constante, que se entedia com o que está sempre disponível. O desejo, ao contrário do amor, não se constrói com conforto. Ele nasce do contraste, da tensão, da ausência intercalada com presença. Freud não deixou dúvidas. O desejo humano, especialmente o feminino, é comandado por forças inconscientes, primitivas, simbólicas. É mais animal do que racional, mais sombra do que lógica. Você pode ser gentil, prestativo, sensível, mas se ela não sentir aquele arrepio desconcertante quando te olha, você será esquecido. Porque o que aprende não é o que a protege, é o que a desestabiliza, é o que a faz duvidar de si mesma, o que a tira do eixo, o que a faz repensar tudo o que ela acreditava saber sobre amor. Ela não quer apenas alguém que a admire, ela quer alguém que a perturbe, alguém que represente um enigma, não uma resposta. E se você ainda acredita que flores, elogios e presença constante bastam, você não entendeu nada sobre o desejo feminino. Parte 1. O desejo que nega a lógica. Ela diz que quer um cara que esteja sempre ali, mas quando encontra um, o chama de legal demais. Ela diz que quer estabilidade, mas vibra por dentro quando recebe uma mensagem às 3 da manhã de alguém que sumiu por dias. Ela diz que quer um relacionamento maduro, mas sonha acordada com aquele que a fez chorar na última vez que se viram. E você, perdido na tentativa de ser o que ela diz querer, se frustra. Freud explicou esse abismo entre o discurso consciente e o desejo inconsciente. O que a mulher verbaliza vem do ego socializado, mas o que ela deseja vem das profundezas. Lá embaixo, no porão do inconsciente, não há regras morais, não há coerência. Há impulsos, há repetições, há fantasias de dor, dominação, submissão, poder, desejos que não fazem sentido, mas que comandam tudo. O homem que representa a estabilidade pode ser admirado, mas raramente é desejado. Porque o desejo não é construído na superfície, ele é escavado na pele, ele nasce na dúvida, no que ameaça, no que parece perigoso, mesmo que só emocionalmente. Você acha que está perdendo por ser bom demais, mas na verdade está perdendo porque está sendo previsível. E previsibilidade é o veneno do desejo. O que a mantém ligada é o desequilíbrio emocional controlado, a presença que não se entrega por inteiro, o olhar que diz, eu posso te ter, mas não sei se quero. Ela não quer ter certeza, ela quer tensão. E se você não entender isso, continuará oferecendo lógica a um desejo que é, por essência, irracional. Parte 2. A sombra do pai. Freud foi um dos primeiros a afirmar que os primeiros vínculos moldam para sempre a forma como amamos e como desejamos. Para muitas mulheres, o primeiro homem importante da vida foi uma figura instável, ausente de etiça e a presença dura, ou simplesmente emocionalmente indisponível. Ela cresceu sem saber se era amada de verdade, sem saber se estava segura, tentando agradar para ser vista, tentando ser perfeita para ser aceita. E agora, como adulta, o inconsciente repete o mesmo padrão, não por prazer, mas por sobrevivência emocional. Como se ao conseguir o amor daquele que a ignora, ela finalmente curasse a ferida de infância. Ela não escolhe isso, ela precisa disso, porque lá no fundo,
Acredita que só conquistando o amor do homem difícil é que ela provará para si mesma que é digna. É por isso que o cara que mal olha para ela se torna uma obsessão. Porque ela fantasia tanto com o cara frio, confiante, inatingível. Porque ele representa aquele pai emocional que ela nunca conseguiu entender. E que, até hoje, ela tenta conquistar em outros rostos. O que ela sente por ele não é amor. É um trauma tentando se resolver. E você, com todo o seu cuidado, sua presença e sua vontade de fazer dar certo, nunca será o espelho desse passado. Você se frustra porque oferece o que ela diz querer, mas ela se perde por quem a faz reviver o que a feriu. Você está tentando dar amor para uma mente que ainda busca repetição. E enquanto isso não for trazido à consciência, você sempre será o cara certo na hora errada. Ou pior, o cara certo que ela nunca vai desejar. Parte 3. Dopamina, perigo e recompensa. O que poucas pessoas entendem e o que quase ninguém tem coragem de admitir é que o amor, quando confundido com adrenalina, se transforma em vício. Homens perigosos ativam, de forma inconsciente, o mesmo sistema de recompensa que drogas e jogos de azar. É a dopamina, o neurotransmissor do prazer, da obsessão, do quase. Não é o carinho constante que prende, é o carinho intermitente, é o sumiço seguido de atenção intensa, o silêncio que se quebra com uma mensagem curta, mas carregada de tensão, é a ausência que prepara o terreno para um retorno avassalador. E quanto mais instável ele é, mais intensa ela se sente, porque o cérebro dela não registra a dor como dor pura, registra como antecipação, como excitação, como algo que vale a pena esperar. Você não entende porque ela volta para o cara que a ignora, mas ela não volta por escolha consciente. Ela volta porque está neurologicamente presa ao ciclo de tensão e recompensa. É como um cassino emocional. Nunca saber o que vai receber é justamente o que a faz continuar jogando. E você, que oferece constância, presença, estabilidade, parece chato, parece sem graça, porque na comparação inconsciente, você não oferece o mesmo pico de excitação. Ela não está apaixonada pelo cara ruim. Está viciada na montanha-russa emocional que ele representa. E enquanto você tenta provar seu valor com estabilidade, ela continua sedenta por quem a desequilibra. Parte 4. O mistério como motor do desejo. Existe uma força silenciosa, quase invisível, que comanda a tensão sexual entre duas pessoas, o mistério. O desejo não se sustenta em certezas, ele precisa de espaço, de lacunas, de perguntas sem resposta. O homem previsível, que se entrega por completo logo no início, dissolve a curiosidade. E onde não há curiosidade, o desejo morre. Freud sabia disso. Ele dizia que o inconsciente feminino é movido por enigmas, não por definições. E o homem desejado não é o que expõe tudo, é o que se permite ser descoberto aos poucos. É aquele que, mesmo presente, permanece inalcançável em algum nível. O problema é que muitos homens confundem sinceridade com exposição emocional precoce. Acham que, ao revelar tudo, medos, traumas, sentimentos, estão sendo profundos. Mas o desejo não nasce da transparência imediata. Ele nasce da tensão entre o visível e o oculto. Ela não quer ler um livro aberto. Ela quer desvendar um enigma raro. E o homem que entende isso não se fecha. Ele se seleciona. Ele escolhe o que mostrar. Ele domina o próprio silêncio. Ele fala menos. E diz mais com o olhar, com a presença, com a ausência calculada. Ele não se esconde, mas também não se entrega por carência, porque ele sabe, o mistério é o que mantém ela acordada à noite, imaginando o que ele sente, o que ele pensa, o que ele vai fazer. E no fundo, ela não quer respostas. Ela quer sentir a vertigem
de não saber. Parte 5. A masculinidade que contém o caos. Existe um tipo de homem que não precisa levantar a voz para ser respeitado, que não precisa suplicar por amor para ser desejado. Ele é sólido, presente, firme e, acima de tudo, impenetrável. Esse é o homem que ativa o instinto feminino mais profundo. Não porque é frio, mas porque tem estrutura, porque não se quebra com as emoções dela, porque não se desmancha só porque ela está testando limites. Freud chamava isso de eu fortalecido, o centro psíquico que não se dissolve diante da pressão do outro. E é isso que, no plano inconsciente, provoca fascinação. A mulher sente, mesmo sem entender, que aquele homem não depende dela para existir, que ele tem um mundo próprio, um eixo interno que gira sozinho, que ela pode se aproximar, pode tocar, pode tentar invadir, mas nunca vai possuir por completo. E é justamente isso que aprende. Não é o amor que você declara, é o silêncio que você sustenta. Não é a emoção que você derrama, é o autocontrole que você exala. Esse homem não precisa manipular. Ele não joga, ele não faz charme, ele é um abismo. E o inconsciente feminino reconhece: se eu me jogar, não sei se volto. E esse risco é erótico. Ela não quer um homem que explode, quer um que contenha, que respire fundo diante do caos e diga com o olhar: eu seguro isso. Porque quando ela testa, e ela vai testar, o que ela está procurando não é a sua fragilidade, é a sua firmeza. Ela quer saber se pode se perder, sem que você se perca também. Parte 6. A natureza primitiva do instinto feminino. O desejo feminino não é educado. Ele não é gentil. Ele não é socialmente aceitável. Freud apontava isso com clareza. O inconsciente não tem moral. Não sabe o que é certo ou errado. Ele apenas deseja. E o que ele deseja é intensidade. É contraste. É o que perturba e conforta ao mesmo tempo. É por isso que tantas mulheres, mesmo bem-sucedidas, inteligentes e conscientes, continuam atraídas por homens emocionalmente perigosos, porque no plano racional, elas querem estabilidade, mas no plano instintivo, elas querem conflito, querem tensão, querem aquele tipo de presença que parece sempre à beira de algo incontrolável. O perigo, nesse caso, não é literal, é simbólico, é a ameaça de perder o controle emocional. É o risco de ser desmontada por alguém que não precisa provar nada, porque a própria existência dele já diz tudo. É por isso que o cara perfeito não ativa nada, porque ele é previsível, estável, moldado para agradar. Mas o homem que caminha como se estivesse pouco, se lixando para a validação, esse ela observa, esse ela sente, esse ela deseja. E aqui está a parte mais brutal. Ela pode até te amar com a mente, mas só vai te desejar com a alma, se você for uma ameaça ao controle que ela tenta manter. Ela quer sentir que você pode destruí-la, mas escolhe não fazer isso. Que você tem a força, mas opta pelo domínio. Que você é selvagem, mas domesticou a própria fera. E essa tensão entre poder e contenção é o que a faz implorar por mais. Conclusão: seja o caos silencioso. Você passou a vida tentando ser escolhido, tentando ser o cara certo, o que escuta, o que entende, o que se adapta. E mesmo assim, ela não ficou. Sabe por quê? Porque você entregou tudo antes que houvesse desejo. Porque você mostrou a alma de alguém que nem pediu para vê-la. Porque você confundiu aceitação com atração. E confundiu atenção com conexão. Mas agora, talvez pela primeira vez você entenda. O que desperta o desejo não é a entrega. É o limite. É a tensão entre o que é oferecido e o que é negado. Você não precisa ser o mais bonito,
Nem o mais forte, nem o mais falante. Precisa ser o mais inteiro. O homem que se conhece e se contém é uma ameaça para o sistema emocional de qualquer mulher. Porque ele não implora, ele não se dobra, ele não se dissolve. Ele provoca desejo porque é enigma, porque carrega fogo, mas não se queima. Porque não se exibe, mas não passa despercebido. Você quer ser desejado? Então pare de tentar ser compreendido. Pare de buscar aprovação. Pare de ser acessível demais. Seja um universo, porque ela não quer o que está fácil. Ela quer o que parece proibido, o que vibra em silêncio, o que se permite ser descoberto, mas nunca conquistado por inteiro. Freud já dizia: o inconsciente feminino responde ao que desafia sua ordem interna, ao que desestabiliza, desarma, desconstrói. E se você quiser marcar alguém de verdade, não seja a resposta confortável. Seja a pergunta que ela nunca consegue parar de fazer. Ah, e antes de sair, tem algo oculto na descrição. Algo que eles não querem que você saiba. Só toca se estiver pronto para quebrar o espelho.